noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Fernando Diniz, após o empate com o Vasco da Gama no Morumbi. Primeira pergunta, repórter Chico Garcia, da TV Bandeirantes. Boa noite, Diniz, tudo bem? A gente viu como é da sua característica que você tentou ganhar o jogo de todas as formas, né? Você tira o Luan, você tira um zagueiro no final, você coloca o Trellis para tentar a bola aérea, vendo que o adversário estava fechado. Eu queria que você explicasse essas suas tentativas, né, de tentar furar esse bloqueio e qual foi o sentimento depois de você não ter conseguido pelo resultado depois do empate. Obrigado. Obrigado pela pergunta. O sentimento maior do jogo é que a gente fez o primeiro tempo abaixo do que a gente poderia ter feito e cedemos muitos contra-ataques que possibilitou o gol do Vasco. A gente já sabia que a tendência do jogo ia ser essa. Até a opção pelo Léo, a gente sabia que é para ter um pouco mais de chegada pelo lado esquerdo, que o Léo, quando joga na zaga, tem uma característica mais agressiva. E acabamos tomando um gol de contra-ataque de uma jogada que a gente tinha estudado muito. Quanto às tentativas, a gente tentou de todo jeito. É um time bem treinado, muito bem treinado para se defender. Todos os times que jogaram contra o Vasco recentemente tiveram dificuldades para poder criar os espaços. E no segundo tempo eles voltaram ainda muito mais do que no primeiro. Acho que o primeiro tempo, se a gente joga como jogou o segundo, a gente provavelmente tinha feito até mais um gol e não tinha cedido contra-ataque. Além desse contra-ataque que originou o gol, a gente cedeu mais uns 2 ou 3 contra-ataques para o Vasco, que normalmente ou costumeiramente a gente não cede. Eduardo Afonso, ESPN Brasil. Diniz, tudo bem com você? Boa noite. Diniz, eu reparei no primeiro tempo, várias vezes o Juanfran ficou do lado direito com a mão levantada, esperando que a jogada saísse por aquele lado, e a tendência era sempre ou pelo meio ou pelo lado esquerdo, que você acabou até de explicar com o Léo, com o Reinaldo, que você quis colocar força naquele setor. E aí isso mudou no segundo tempo, tanto com o Tietê, como depois na parte final com o Daniel Alves. Então, eu queria saber de você, por favor, por que você acha que o time teve tanta tendência a tentar pelo meio e pela esquerda quando o Juanfran estava em campo, por tantas vezes ele ter levantado a mão? E se você me permitir também, Diniz, por favor, eu queria que você fizesse uma comparação, se for possível, entre as características do Pablo e do Brenner. O que eles têm de semelhante e o que eles têm de muito diferente. Obrigado. São jogadores que jogam, acho que semelhante, que eles jogam na mesma posição e são 2 jogadores que fazem gol. Agora, o Brenner é um jogador de mais mobilidade, de jogar mais entre as linhas, e o Pablo é um jogador mais, de fato, assim, que fica esperando a última bola e de atacar mais o espaço, né? O Brenner é um jogador que você puder recuar, se você precisar recuá-lo para jogar como um falso 9, ou um camisa 10, ou até de 8, ele sabe fazer. O Pablo já é um jogador mais específico para jogar de 9, ou jogar, como ele jogou muito tempo no Atlético Paranaense, aberto e fazendo uma função tática de acompanhar o lateral, coisa que ele, taticamente, é um jogador que sabe cumprir muito bem qualquer tipo de função, principalmente defensiva. Acho que as diferenças são basicamente essas, na minha opinião. Quanto a jogar mais para o lado esquerdo, quando você tem um jogador como o Léo, é meio que jogando na zaga, é meio comum você explorar um pouco mais o lado esquerdo, mas a gente tem como rotina explorar bem os 2 lados. Hoje a gente está usando bem os 2 corredores, o time, não especificamente no jogo de hoje. Usou menos o primeiro tempo porque a gente estava querendo terminar muito rápido a jogada pelo mesmo lado que estava congestionado, como foi a origem do gol deles. A gente tinha pouca gente de apoio e a gente tentou fazer uma jogada que não tinha muito fundamento, porque a gente tinha poucos jogadores para construção e acabamos tomando um contra-ataque. E o fato do Juan, às vezes, estar com a mão levantada, muitas vezes o jogador está com a mão levantada, que ele está sozinho, mas ele está sozinho mesmo. Só tem ele lá, não tem mais ninguém. Então também não é o fato dele estar sozinho que a bola tem que ser lançada lá. A gente, só se for numa situação que ele vai pegar uma bola já limpa para cruzamento, mas se ele vai pegar uma bola, até a bola sair longa daqui para lá e ele não tiver bons apoios para construir a jogada, ele vai ter que pegar a bola e tocar para trás. Guilherme Pradella, Rádio CBN, sua pergunta, por favor.
Tudo bom, Diniz? Boa noite. São duas perguntas, na verdade, uma dúvida. Você já falou brevemente sobre o Diego e o Léo. Seria só para a gente entender, a entrada do Léo hoje foi específica para esse jogo ou é uma tendência ele seguir como titular? E a outra pergunta é a seguinte, a gente vê que você tem mexidas, para muita gente ousadas, né, de tirar um zagueiro, colocar um atacante, tirar um volante, colocar um meia, tirar um lateral, e a gente, infelizmente, não está tendo a oportunidade de acompanhar os treinamentos para saber como é que você trabalha esse tipo de situação de jogo durante os treinamentos. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho como é que você trabalha em tão pouco tempo essas situações de jogo para, na hora que chegar valendo, os jogadores saberem o que precisam fazer. Coisa que eu trabalho desde quando eu cheguei aqui, não trabalho especificamente nesse momento que está tendo um jogo em cima do outro. Os jogadores sabem jogar, são jogadores que têm como características alguns específicos a polivalência. Pode citar aí Tietê, Sara, Daniel Alves, o próprio Léo, o próprio Luan também, que já jogou comigo de volante, já jogou de volante saindo um pouco mais, já jogou de zagueiro. O Diego já jogou de zagueiro, já jogou de lateral. Então é uma coisa que eu trabalho em todas as equipes que eu dirigi. Eu procuro, em determinados momentos, fazer esse tipo de situação e aproveitar os jogadores para eles saberem ocupar outros espaços no campo. Então tem muito pouco improviso nisso. Praticamente todas essas alterações, os jogadores já tiveram a oportunidade de treinar nessas condições para poder, na hora do jogo, sentir conforto para poder jogar ali. Outra pergunta eu esqueci, outra dela. Sobre o Diego e o Léo, foi uma mexida, né, circunstancial? Não, circunstancial, e o Léo, assim, é um jogador que eu confio muito, ele nos ajudou muito na posição, acho que é um jogador que é um lateral esquerdo, que hoje também é zagueiro, que poderia uma hora ou outra jogar como primeiro volante, que é um jogador que tem qualidades para jogar tanto de zagueiro como de lateral. Acho que se bem treinado também de volante, ele consegue cumprir, fazer a função. E hoje eu sabia que o jogo tinha essa característica e a gente, com o Léo, como é um jogador que tem mais facilidade para fazer a primeira parte da construção, foi uma opção para jogar, mas ele é um dos titulares, o Léo. Ele jogou e saiu naquele momento, mas ele é um cara que pode jogar titular a qualquer momento. E o Diego vinha numa sequência grande de jogos também, e acho que a oportunidade surgiu para que o Léo pudesse ter a chance de jogar hoje. Ivan Drago, Rádio Transamérica. Tudo bem, Diniz? A minha pergunta é a seguinte: você não sente falta do drible em determinados momentos e principalmente em jogos com essas características, quando o adversário vem fechado? Não sei se você concorda, mas eu acho que no seu grupo apenas o Paulinho Boia tem essa característica do 1 contra 1. Se você sente falta dessa característica em determinados momentos, e você conta com o Rojas ainda para esse ano? Com o Rojas, eu sempre conto com os jogadores que começaram a treinar. O Rojas teve um período muito difícil, eu acho que conversando com ele recentemente, acho que se somar tudo dá 2 anos de afastamento. Então ele precisa de um tempo para sentir conforto, e se ele reunir condições, é um tipo de jogador dessa característica que você citou. Sempre é bom ter jogadores dribladores no time, sempre. Ajuda qualquer equipe ter jogadores que têm um poder de enfrentamento grande, como a gente tinha com o Antony, por exemplo, como a gente tem com o Paulinho. Mas esses jogadores são raros, e são raros em todos os times. São poucos times que contam com jogadores com a característica do Paulinho Boia, com a característica do Antony. Que não é questão só de ser rápido para puxar contra-ataque, é jogador que consegue você entregar a bola para ele de mano a mano e levar vantagem na maioria das ocasiões. É um jogador que ajuda qualquer time e qualquer sistema tático. Pedro Nascimento, Gazeta. Boa noite, Diniz. Nas últimas semanas a gente viu principalmente o Marcos Braz, o diretor do Flamengo, reclamando que o São Paulo ainda não havia jogado as partidas atrasadas do Campeonato Brasileiro. Fará nessa semana agora o jogo contra o Ceará. Eu queria saber de você, Diniz, se você acha qual é a diferença que faz para o grupo estar ali na tabela, ver a situação que o time está na tabela, sem ter esses 3 jogos. Isso é uma vantagem, como alguns alegam, ou uma desvantagem? Como que vocês trabalham isso internamente?
acho que isso é uma coisa que não tem nem muito sentido. Para mim, eu jamais levantaria esse tipo de questionamento. Para mim, isso não tem sentido nenhum. A tabela aconteceu por conta dos jogos que a gente tinha para cumprir da Copa do Brasil. O jogo do Goiás foi adiado por conta daquele episódio dos jogadores muitos jogadores com Covid do Goiás. Para mim não ajuda e nem atrapalha. Vai ajudar conforme a gente conseguir cumprir esses jogos que faltam. E se a gente ganhar, ajudou. Se a gente não ganhar, prejudicou. Depende tudo do tempo que vai dizer se foi positivo ou se foi negativo. Mas é um tipo de situação que, para mim, não vale nem a pena discussão um negócio desse. Eduardo Rodrigues, GE. Globo. Boa noite, Diniz, tudo bem? Diniz, eu queria saber, dentro do Campeonato Brasileiro, um campeonato muito disputado, a gente viu hoje que o Atlético Mineiro tropeçou com o Ceará, vocês poderiam chegar aos 39 pontos e empatar com o Flamengo e Atlético Mineiro, e o Inter agora está vencendo, né, momentaneamente por 1-0 e já ultrapassa o São Paulo. Qual que é o sentimento, qual o tamanho da frustração de não sair com os pontos do Morumbi hoje? A frustração é grande, porque a gente estava jogando dentro da nossa casa, a gente vive um bom momento e nós tínhamos condições de ganhar o jogo. Mas vale ressaltar que o Vasco é um time difícil de se jogar contra. Para criar situações de gol com um time que marca do jeito que o Vasco nos marcou aqui, como foi contra o Goiás, como foi o Curitiba lá em Curitiba, como semana passada o Flamengo teve muita dificuldade também com o Atlético Goianiense, esses times que marcam, e esse aqui especificamente, marcou muito baixo, principalmente no segundo tempo. Então as chances que a gente não teve a mesma efetividade que teve em outros jogos, a gente teve algumas chances bem claras que a gente poderia ter definido o jogo. Mas a frustração ela acontece por conta que o time está lutando de fato para chegar em primeiro e levantar o campeonato e para dar essa alegria que é para a nossa torcida. Então a gente, quando perde a chance, você perde 2 pontos e não ganha 1, como foi hoje, né? A gente tem que lamentar porque é um jogo que a gente tinha que fazer tudo possível para poder ganhar a partida. Eu acho que a gente poderia ter jogado melhor hoje. Giovanni Chacon, Rádio Jovem Pan. Diniz, boa noite. Eu gostaria de saber 2 coisinhas aí sobre essa partida. Primeiro, do que você falou, do time difícil de ser batido do Vasco, né? E o São Paulo, quando joga contra times que estão na parte de baixo da tabela e também, principalmente, times mais reativos, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade para fazer a criação, diferente do que teve com times que propõem também o jogo, que vão para cima. O São Paulo consegue encaixar melhor isso daí. Você vê dessa forma? O que você vê que falta para o São Paulo encaixar com esses times reativos? E se me permite uma segunda, a falta que o Brenner pode fazer no próximo jogo, né? Já que tomou o 3º cartão amarelo, agora está suspenso, não joga contra o Ceará. Quanto ao Brenner, eu tenho confiança plena no jogador que for entrar, que a gente vai selecionar, e a gente tem que ser positivo com aqueles que vão jogar. Então, no caso do Brenner, ele vai ser bem substituído. Como todos os jogadores que saíram, a gente tem jogador à altura para suprir a ausência. Então, a gente dá moral para quem vai jogar. Quanto a jogar contra linhas mais baixas, para qualquer time é difícil jogar quando tem um adversário que marca muito atrás. Não é só o São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo conseguiu ter resultados importantes contra times que jogam mais atrás. E que está mais abaixo na tabela. A gente teve alguns jogos que a gente não conseguiu vencer, outros a gente ganhou, como a gente ganhou aqui do Goiás, a gente jogou do Atlético Goianiense aqui. Então, assim, a gente tem jogo para furar as defesas mais retrancadas. Hoje a gente estava num dia que não tinha muita inspiração, mas esses jogos, eles costumam, a parte da criação, ela fica mais dificultada. Mas a gente tem condições de ganhar os jogos, mas a gente ganhou em outras ocasiões. Eu acho que hoje, de uma maneira geral, a gente fez uma partida um pouco abaixo do que a gente está acostumado a fazer, principalmente nos últimos jogos. Thiago Tassi, Portal UOL. Boa noite, Diniz, tudo bem? Pegando o gancho dessa última resposta, de fato, às vezes a gente vê times de cima da tabela sofrendo quando pegam times que estão abaixo, que tendem a jogar mais fechados. Você acha que hoje esse é o maior desafio do campeonato?
ter que pensar em tantas maneiras de jogar diferentes, conforme o adversário, sem ter muito tempo para treino? Eu acho que a falta de tempo para treinar, porque jogar contra linhas baixas é a coisa mais difícil que tem no futebol, na minha opinião. E ao mesmo tempo, em contrapartida, se defender em linha muito baixa passa a ser meio que, até por fazendo uma analogia, a coisa mais fácil que tem para fazer no futebol. Então fica aquilo que é mais difícil contra aquilo que é mais fácil. Então todo mundo vai ter dificuldade e o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Os campos são diferentes, as viagens são muito longas, a gente não tem tempo para treinar. Então, quando a gente pega times que jogam atrás, e principalmente fora, quando o gramado fica seco, com a grama mais alta, que o jogo fica mais lento, acaba ficando ainda mais difícil. Eu acredito que se a gente tivesse um pouco mais de folga no calendário para treinar, isso não é que ia ficar fácil, mas ia ajudar um pouco as equipes que têm a proposta de ter um jogo mais agressivo, um jogo mais construtivo.